Neymar está na pré-lista de Ancelotti, foi a primeira. Caraca. Segunda, Ancelotti vai até Mirassol ver o Neymar. Ancelotti vai a Mirassol, bateu o medo de não jogar bem, de mostrar, de o Ancelotti ver em loco que ele não tem velocidade, que ele não tem competitividade, que ele não tem intensidade. Ver, importante, porque... sim, e ele vai responder. Nossa, olha só o tamanho da polêmica que está envolvendo o Neymar nos últimos dias. O motivo? A ausência dele no último jogo do Santos FC. Justamente em um momento em que toda a atenção está voltada para a possível convocação da seleção. E o que deixou a situação ainda mais polêmica foi um detalhe. Quem estava no estádio acompanhando a partida era ninguém menos que Carlo Ancelotti. Sim, o treinador da Brazil National Football Team foi ao jogo justamente para observar jogadores que podem entrar na próxima lista. Mas quando chegou a hora da partida, Neymar não estava em campo. Está o Copa do Mundo, eu sei, bueno, o CBF, o Ancelotti, mas eu quero a Neymar e ele está bem. Sim, ele vai estar bem. Eu quero dizer que é um jogador muito importante, sim, para o Brasil inteiro. Sim, e ele se está preparando. Sim, se está preparando e é um jogador que o determinante para Santos, que é o importante, sim, e ele vai responder. Sim, quando eu vejo a ele treinar, eu sinto algo especial. Não há muitos jogadores como ele e há que cuidar esse tipo de jogadores. Sim, isso nada mais. Continua o mesmo. Vitimismo, infantilidade, síndrome do Peter Pan, clara. Nunca é responsável. Quando colocaram pré-lista, ficou todo mundo entusiasmado. Ele, tô dentro. Ancelotti vai a Mirassol, bateu o medo de não jogar bem, de mostrar, de o Ancelotti ver em loco que ele não tem velocidade, que ele não tem competitividade, que ele não tem intensidade. Ver, porque contra o Vasco, contra o Novo Horizontino, que ele foi péssimo, foi uma partida péssima, todo mundo criticou, ele colocou o gráfico dele para mostrar que ele está bem. Olha como eu estou bem, olha a minha velocidade, olha não sei o que, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. E aí quando sai na pré-lista, cadê o gráfico? Não está bem? Vai jogar em Mirassol. Sabe, eu concordaria com o controle de carga lá em Mirassol se ele tivesse jogado domingo, sabe, na outra quarta, no domingo, e esse jogo contra o Mirassol seria o terceiro jogo consecutivo. Aí teria uma lógica de você fazer um controle de carga. Mas, gente, ele tá treinando, vai ter jogo com o Mirassol lá. Cara, quer fazer controle de carga? Faz 3 dias antes do jogo. E o próximo jogo é só domingo. Então, faz 4 dias antes do jogo. Porque aí você faz o controle de carga no treino para ir para lá. E a entrevista do Vojvoda, cara, ele não explicou nada, vocês perceberam, né? Sim, falou. Ele foi falando, não, tá preparando. Tá preparando para quê? Para jogar a Copa do Mundo, para tentar ir para a seleção? E o Santos? E o Santos, tudo bem? Então ele fica treinando lá, escolhe o jogo. Se a Copa fosse na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. Porque, se fosse na Vila Belmiro, se a Copa fosse na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. Segunda, quinta, segundo jogo assim, como vai controlar a carga? Deixa eu só dar um recado importante aqui pra vocês. Agora o De Primeira tá de novo horário, hein? De Primeira com o PVC, com a Luísa Oliveira. De segunda a sexta-feira, às 13h30. E toda quarta-feira, às 16 horas, tem live do Palmeiras, aqui ao vivo no YouTube do UOL Esporte. Então, portanto, o De Primeira agora a 1h30, com a Luísa, com o PVC, com um grande elenco, e a live do Palmeiras às 16 horas, toda quarta-feira, ok? Dado o recado. Muito bem, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, mas Mauro, por favor, eu sei que é um assunto que você adora falar do Neymar. Eu acho que a CBF, o Ancelotti, sei lá quem montou essa estratégia, eu vou chamar de estratégia, foi bem uma estratégia astuta. Porque vamos lá, para você ver o Neymar jogar, você poderia ver contra o Corinthians domingo, certo? Perfeito. Mais fácil do que o Mirassol, pela logística aí você poderia ver mais outros jogadores. Exato, jogando contra o Corinthians, né? Por que Mirassol? Logística, nada contra o Mirassol, mas é longe, a logística é ruim, tem que descer São José do Rio Preto, né? Pegar um carro, é mais complicado do que ver um jogo em Santos. Em São Paulo desceu tranquilo e vai ao jogo. Ou mesmo o Neymar jogando em outra praça, é mais fácil acesso. O Mirassol, se ele quiser ver como... Porque eu acho que um técnico, ele não vê só os jogadores que ele vai convocar. Ele quer ver os times em ação. O que interessante que esse Guanais faz aqui na saída de bola. Que legal essa marcação, pressão disso. Isso faz parte do trabalho dele. Por exemplo, ele não vai ver um jogo da Champions? Vai. Não tem nenhum jogador para ele convocar, mas ele vai ver. Porque ele vai enfrentar esses jogadores eventualmente em seleções que estarão no Mundial. E ele vê como as equipes jogam. Ele vai ver os Real Madrid, Manchester City, não vai ver?
Vai ver o quê? Vai ver uma série de streaming na hora do jogo? Não, ele vai ver o jogo, imagino eu, né? Vai ligar aquela televisão de 800 polegadas, vai sentar lá e vai assistir o jogo. E vai observar, vai analisar, vai comentar, vai lembrar dos seus tempos do Real Madrid, essa coisa toda. Por que Mirassol? Eu entendo que assim, quando você define que vai a Mirassol, você sinaliza o seguinte: olha o esforço que eu vou ver para te enxergar. Eu vou a Mirassol, é longe, hein? Eu tava no Canadá, o homem, né? É. A mulher dele mora lá. Isso, você falou, Túlio, por qualquer jogo Isso, ele vai nesse. Eu vou sair do Canadá para te ver jogar. Olha a moral que eu tô te dando, garoto. Aí o cara não vai. E se ele vai e também não joga nada, que é um jogo difícil, né? É um jogo pegado, né? No conforto da Vila Belmiro, certo? Então, opa, peraí. Você quer jogar a Copa do Mundo contra quem? Na Vila Belmiro? Não vai ser. Contra o Vasco. Até os vascaínos ficaram zangados outro dia, porque eu falei, pô, você faz 2 gols no Vasco, então você para jogar contra o Haiti. O Vasco é o pior time do campeonato. Não, o pior time do campeonato, lanterna. Né? O Haiti é o pior time do grupo do Brasil. Estou comparando a história do futebol do Vasco com a história do futebol do Haiti, mas é isso. O Vasco hoje pode ser que mude amanhã. Chegou o Renato e tal, não sei o que vai acontecer. Mas enfim. E tem isso. O próprio jogo contra o Vasco, a questão é assim, 2 gols, mas como foi o desempenho dele ao longo do jogo? Os embates contra os marcadores, levou a melhor, driblou, passou, deu assistência, desenvolveu jogadas ou teve 2 chances, foi lá e espetou. Quem tem talento, claro. Se ele sai na cara do goleiro, ele sabe fazer um gol. O segundo gol é muito bonito. Mas isso basta para a Copa do Mundo? Você aparecer em 2 momentos e... Porque quantas chances assim vão aparecer no Mundial? Pode aparecer contra o Haiti, é o que eu quero dizer. Mas como nas últimas Copas, contra uma Bélgica, uma Croácia, os gosto do Brasil, uma Holanda, uma Alemanha, você não deve encontrar essas facilidades. Então essa é a grande questão. E a gente está medindo, assim, um jogador que não consegue se destacar no Campeonato Paulista, nem no Brasileiro, exceto momentos muito fulgazes ali, um ou outro, e jogar na Copa do Mundo, que na primeira fase vai ter uma carne assada ali, tem muita seleção, né? Mas depois afunila, não tem jeito. Então, se o Brasil quer ser campeão, ele vai ter que jogar contra times mais fortes, defesas mais sólidas, adversários mais duros, e, enfim. E nem o recurso do Caicai não vale, porque 2 Copas antes ele foi o meme do Caicai. Então, nem isso ele tem como arma. E depois aquele vídeo, eu vi ontem à noite no Fim de Papo, eu cheguei a ver o vídeo do Neymar, fiquei até meio constrangido com aquele vídeo, meu Deus. Primeiro um aparelho ligado lá, não sei se é de massagem, que quer fazer um barulho danado, podia desligar aquela geringonça para gravar o negócio, então ficou o barulho o tempo todo. Mesmo assim deu para entender o que ele falou, e assim, realmente ele parece que não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo nada do que ele está acontecendo. É sempre culpa do outro, Mauro. Isso, é terceirização contínua. Só uma coisa nessa questão de Mirassol. Eu acho que tem mais alguma coisa nessa questão que o Mauro falou. As entrevistas do Ancelotti, quando se cobra uma convocação do Neymar, o que ele responde sempre? Eu só vou convocar gente que tenha a intensidade de jogo que eu queira colocar no meu time, não é isso? Então, a ida dele em Mirassol é porque o jogo era difícil, ia ser uma marcação dura, não ia ser fácil e ele ia ter que demonstrar intensidade de jogo para poder jogar. É diferente de você vê-lo na Vila Belmiro, com o estádio lotado, a torcida toda gritando o nome dele e ele podendo errar à vontade, ninguém chia, e quando ele pega na bola uma vez ou outra, pode acontecer alguma coisa como pode não acontecer. Mas em Mirassol, era a torcida contrária, uma pressão enorme, e o jogo intenso do Mirassol. É isso que vai convencer o Ancelotti a convocá-lo. Não é fazer 2 gols no Vasco. Não é fazer um gol ou o time vencer ou empatar jogando bem contra o Corinthians. O que vai convencer o Ancelotti é o jogo com o Cruzeiro lá no Mineirão daqui 2 semanas, jogar em Mirassol, sabe? Jogar contra o Bahia. Estou dando uns exemplos, né? Ir no Sul pegar o Grêmio, ou o Internacional vai jogar com o Inter em casa. Então é isso que vai convencer o Ancelotti a convocá-lo, porque a reclamação, a dúvida do Ancelotti não é na técnica, que ninguém tem dúvida da técnica dele, não é na inteligência futebolística, que ninguém tem dúvida da inteligência futebolística dele. A dúvida real do Ancelotti é condição física e intensidade de jogo. Ele não vai convocar jogador que não vai conseguir ter a intensidade do jogo que ele queira. Entendeu? Por isso que ele escolheu o Mirassol, porque o Neymar seria obrigado a ter intensidade. Exato, perfeito. E numa eventual convocação, existe um outro aspecto que não pode ser ignorado, que é o perfil do jogador. Se o Del Piero aceitou ser reserva numa Copa do Mundo, que a Itália foi campeã, ele entrava para resolver jogo, né? Contra a própria Alemanha, aquele jogo incrível.
Se o Totti era reserva na Roma no final, já com 40 anos, já aceitava, porque não aguentava correr 90 minutos e era saudado pela torcida, o Neymar seria capaz de fazer o mesmo? E qual seria na lista de opções? Você tem 26 jogadores. Então, digamos que ele tem o time titular dele. O Neymar seria a primeira opção do ataque? Ou outros jogadores estariam à frente? Hoje, se você está na seleção brasileira, na Copa do Mundo, por exemplo, jovens, fortes, prontos para esse jogo físico, tem um Vitor Roque, tem um Endrick. Você precisa de um cara para mudar o jogo. Você vai de Endrick, Vitor Roque ou esse Neymar versão 2026. Para você enfrentar uma defesa dura. Eu preciso, por exemplo, Vitor Roque é um cara de muita força física. E vai para cima, né? Eu preciso de um cara para romper. Não, o Neymar não vai me dar isso. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar alguma coisa que os outros jogadores ali de ataque, mais leves ou mais técnicos, têm. E que ele vai oferecer mais que o Matheus, mais que o Vinícius? Será que vai oferecer esse Neymar? Porque vai ser marcado, vão chegar junto nele, como vão chegar junto os caras que estão lá. Então, assim, ele ainda teria concorrência interna. O que eu quero dizer é o seguinte: se ele é convocado, a possibilidade dele... Segundo informações divulgadas antes do jogo, o camisa 10 acabou sendo poupado. E isso levantou uma enorme discussão na mídia e entre torcedores. Afinal, se Neymar quer disputar mais uma FIFA World Cup, não seria esse exatamente o momento para mostrar serviço? Alguns comentaristas afirmam que o craque precisa de sequência de jogos para convencer a comissão técnica. Outros acreditam que, pelo histórico e pela qualidade que já mostrou ao longo da carreira, Neymar ainda tem vaga garantida na seleção. Mas existe outro ponto nessa história. O técnico Juan Pablo Vojvoda também comentou a situação envolvendo o atacante. Segundo ele, a ausência do jogador teve relação com gestão física e cuidados com retorno após lesões. Ou seja, a ideia seria preservar Neymar para evitar novos problemas físicos. Mesmo assim, a discussão continua. Principalmente porque a pré-lista da seleção pode sair em breve. E muitos se perguntam: será que Neymar ainda tem lugar garantido na próxima Copa? Ou será que o Brasil pode seguir outro caminho? Uma coisa é certa: cada jogo, cada atuação e até cada ausência do Neymar agora está sendo observada com muita atenção, principalmente pela comissão técnica da seleção. E a decisão final pode estar mais próxima do que muita gente imagina. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Neymar ainda merece ir para a Copa do Mundo? Ou o Brasil deveria apostar em uma nova geração? Comenta aqui embaixo.